Quando ele entrou pela porta, eu senti algo diferente. Era como se aquele animal não fosse mais meu cachorro. Desaparecimentos misteriosos, pessoas que retornam de férias em locais aparentemente tranquilos em meio à natureza, totalmente transtornadas devido ao trauma que viveram. Relatos impressionantes e um eco de medo que ressoa até os dias atuais. Escondida em meio às florestas da América do Norte, existe uma criatura prestes a se revelar. Um ser dual que pode enganar seu alvo disfarçado de humano ou animal. Tudo isso para cumprir seu objetivo de extrair a energia vital de sua vítima. Os Skinwalkers seriam somente uma lenda ou existe muito mais por trás dessa antiga história? Pedimos o seu like e inscrição no canal. O tema de hoje: Skinwalkers. Você já ouviu falar em Skinwalkers? Os navarros, um antigo povo indígena que viveu e ainda vive no México e Estados Unidos, trazem suas raízes mitos macabros, capazes de tirar o sono de muitas pessoas que os escutam. Mas a verdade é que por trás de uma lenda mitológica existe um ressoar de verdade, pois a mais cruel criatura descrita pelos navarros seria culpada por situações de terror vividas em meio à natureza. Primeiro saberemos a origem de tal criatura e depois veremos um relato em que ela supostamente esteve envolvida. O Skinwalker seria um ser de várias facetas em sua aparência. De acordo com os contos indígenas, ele poderia ser um bruxo metamorfo chamado de Skinwalker, ou um humano que carrega o espírito de um Skinwalker preso dentro de si. Em ambos os casos, esse ser se apresenta com forma humana a maior parte do tempo. Porém, para continuar sobrevivendo é necessário que o Skinwalker se alimente de energia vital de outros humanos. Um Skinwalker pode adquirir muitas formas de diversos mamíferos, basta que ele tenha contato com um pelo do animal o qual deseja se transformar, ou ainda uma metamorfose mais obscura, pois essa criatura também pode adquirir uma aparência sombria, curvando seu corpo, voltando suas pernas para trás e transformando sua face em algo horripilante. Essa forma bestial o permite ter mais agilidade e mais força física, porém ela é raríssima de ser vista, pois a energia vital da vítima é consumida mediante o medo de se deparar com um monstro desse. Sendo assim, essa energia vital se torna um alimento que satisfaz Skinwalkers por um curto período de tempo, o levando a caçar novamente em poucas horas. Por isso, eles só usam essa arma quando estão desesperados de fome e precisam recorrer à força e à agilidade superior para alcançar seu alvo. Normalmente, o Skinwalker se aproxima com forma de animais conhecidos como raposas, lobos, ursos e cães, para que o ser humano fique admirando sua aparência mesmo que com certa distância, e não corra. E é nesse momento que um Skinwalker se alimenta, pois basta um olhar para que isso ocorra. Quando os olhos do humano se cruzam com os olhos do Skinwalker em sua forma animal ou como besta, ele extrai a energia vital da vítima. Se o humano não estiver com medo, provavelmente o Skinwalker estará em sua forma animal e essa energia vital extraída por ele fluirá por completo sem ser dissipada pelo sentimento de medo. Isso satisfará a fome dessa criatura por dias. A vítima que teve sua energia vital extraída perde a sua vida imediatamente. O Skinwalker não consegue se alimentar em sua forma humana, somente quando está transformado em animal. Mas como bruxo, ele domina uma série de encantamentos que podem ir desde manipulação mental à reprodução de vozes humanas ou sons de animais. Eles se curam rápido, sendo praticamente imunes a alguns ferimentos. Na cultura popular existem muitas formas de abater essa criatura, mas no folclore das tribos navarros há somente uma forma: o objeto que for usado para abater um Skinwalker, seja ele faca, lança ou até mesmo uma munição de arma de fogo, deve ser envolta em cinzas brancas. Somente assim ele terá eficácia contra esse ser. Atualmente
Atualmente, relatos envolvendo tal monstruosidade vêm crescendo, principalmente com o acesso à tecnologia que nos permite compartilhar essas experiências. Na internet, em fóruns, blogs e até mesmo no YouTube, é possível encontrar vários relatos de encontros com esse ser misterioso. Traremos aqui um dos mais interessantes dos vários que encontramos. Mudaremos algumas informações por questões legais. Relato de Kayla Camps, 34 anos. Era primavera, eu e meu namorado fomos passar uns dias na casa de campo da minha família na região de Northwest, no Novo México. O clima aqui é bem seco. A paisagem faz a maioria das pessoas acreditarem que no Novo México não existam locais verdes onde a nossa conexão com a natureza possa ser realmente imersiva. Mas isso não é verdade. Eu venho a Northwest desde criança e na primavera o lugar fica realmente lindo. Essa casa em questão é bem aconchegante. Eu tenho ótimas lembranças do lugar, pois venho aqui há muitos anos. Mas infelizmente, eu não volto lá há 5 anos e nem pretendo voltar, pois o que vivi foi realmente traumatizante. O local é no meio do mato, mas não totalmente isolado da população. Fica a meia hora da cidade. Tem sinal de celular e internet, inclusive. Possui trilhas, áreas de camping e cabanas relativamente próximas umas das outras. Claro que existe uma extensa área de mata, mas você encontra placas indicando que não é seguro adentrar nesses locais. Depois de um período muito estressante no trabalho, eu chamei o Ronnie, meu namorado, para passar 4 dias no campo comigo. Depois viajaríamos de férias. Ele ainda não conhecia a cabana e seria uma boa oportunidade para isso. Nós levamos meu cachorro Pete, de 5 anos. Ele é meu companheiro. Ele já tinha ido lá outras vezes comigo e nunca fugia. Eu deixava ele solto e Pete caminhava por perto e sempre voltava ao primeiro comando da minha voz. Mas dessa vez tudo seria diferente. Assim que chegamos na casa de campo, eu me senti meio estranho. Sei lá, o clima não estava muito bom, como se a energia do lugar estivesse diferente. Eu comentei com o Ronnie e ele disse que eu estava estressada demais e deveria ser isso. Alguns dias de descanso e tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. Pelo menos não como eu esperava. Mesmo com essa sensação de segurança constante, eu tentei relaxar e fizemos caminhada na companhia do meu cachorro. Apreciamos a natureza e tivemos uma boa noite de sono. Na manhã seguinte, Pete me acordou inquieto. Eu pensei que ele poderia estar com vontade de ir ao banheiro e então abri a porta. Pete saiu em disparada e eu fui fazer café. Ronnie também acordou e nos distraímos conversando. Uns 20 minutos depois eu percebi que Pete não havia voltado. Fui até a porta e chamei por ele. Nada. Chamei de novo e mais uma vez ele não retornou. Aquilo nunca tinha acontecido e quando eu comecei a ficar preocupada, eu vi ele vindo em meio às árvores. Respirei de alívio. Quando ele entrou pela porta, eu senti algo diferente. Era como se aquele animal não fosse mais meu cachorro. Eu não sei explicar, mas quando Pete passou por mim, me deu um calafrio, uma estranheza muito grande. Eu reparei que ele estava sem a coleira. Pensei que ele poderia ter agarrado ela em algum galho, a fazendo arrebentar. E talvez fosse por isso que ele demorou a vir quando eu chamei. Pete entrou e foi direto em Ronnie e começou a pedir colo. Ronnie sempre teve uma boa relação com Pete, cuidava dele quando eu viajava a trabalho, mas nunca foi de pegá-lo no colo ou ficar fazendo muito carinho. Ronnie ignorou e me chamou para fazer uma trilha. Enquanto nos arrumávamos para ir, Pete ficou insistindo em pedir a atenção de Ronnie. Eu tentei chamá-lo algumas vezes e ele simplesmente me ignorou. Aquilo estava ficando cada vez mais desconfortável para mim. Sem paciência com o comportamento frenético que meu cão começou a apresentar, Ronnie pegou Pete no colo para o prender do lado de fora do quarto para que ele nos deixasse trocar de roupa. Quando Ronnie pegou o cachorro, seus olhares se cruzaram por um breve momento e Ronnie parecia hipnotizado. Ele ficou segurando Pete no alto, olhando para ele, e Pete, por sua vez, ficou totalmente parado, olhando fixamente para Ronnie. Eu falei: "Vocês estão malucos? Me dá o Pete aqui." Quando eu fui para pegá-lo, Ronnie caiu no chão com os olhos abertos, mas totalmente sem reação. Com a queda, ele soltou Pete, que foi para o lado da cabeça de Ronnie e continuou olhando fixamente os seus olhos.
Foi tudo muito rápido. Eu corri em direção ao Ronnie e verifiquei seus sinais vitais e nada. Ele estava sem pulso. Eu fiz massagem cardíaca pensando que ele tinha infartado e Pete continuava ali, parado, olhando nos olhos de Ronnie. Aquilo começou a me perturbar e eu peguei o Pete, levei para fora do quarto, tranquei a porta e quando voltei eu peguei o celular e liguei para emergência colocando no viva voz. Eu continuei fazendo massagem cardíaca e iniciei uma respiração boca a boca. O Pete estava do lado de fora da porta, desesperado para entrar, arranhando a porta. Por um milagre ou muita sorte, Ronnie voltou à consciência. Os paramédicos no telefone fizeram algumas perguntas e me instruíram a levá-lo para o hospital, já que ele tinha acordado. Pois Ronnie não se lembrava de nada. Ele estava confuso, pálido e fraco. Ele embolava as palavras quando tentava falar. Talvez ele pudesse ter sofrido um AVC ou até um princípio de infarto. Eu coloquei Ronnie no carro e prendi Pete na cabana, pois ele estava muito agitado para ficar perto do Ronnie. E como que eu levaria um cachorro conosco se estávamos indo ao hospital? De qualquer forma, eu voltaria para pegar nossas coisas e buscar Pete. Eu comecei a dirigir para a cidade, mas eu não andei nem 40 metros, pois havia um cachorro deitado como se estivesse morto, bem no meio do caminho. Ele era assustadoramente familiar. Eu parei o carro para tirá-lo dali. Eu iria passar em cima dele, e quando eu me aproximei do corpo do cão, foi eu que quase infartei. Era o Pete. Ele usava coleira com seu nome. Era ele, e eu tinha certeza. Meu companheiro estava ali deitado sem vida. Mas como? Eu tinha acabado de prender o Pete na cabana. O meu coração acelerou e eu fui tomada pelo medo. Eu comecei a chorar e eu tirei o corpo do cão da estrada, entrei no carro e acelerei. A prioridade era Ronnie. Eu cheguei no hospital. Ronnie ainda estava muito fraco e confuso. Contei ao médico sobre o desmaio e depois de muitos exames, a única coisa que Ronnie tinha era anemia. Eu liguei para o meu pai, ele veio e foi conosco até a cabana pegar nossas coisas e enterrar Pete. Eu contei para ele o que havia acontecido, mas ele e Ronnie pensaram que tudo era parte do estresse que eu estava passando. Ronnie não se lembrava de nada e pensou que eu poderia ter atropelado Pete sem querer quando saí correndo para socorrê-lo. Meu pai concordou com ele. Ronnie demorou alguns dias para se sentir melhor. A sua memória daquela manhã não voltou nunca mais. Era tudo uma folha em branco, ele dizia. Nunca mais voltei lá e as lembranças doces que eu tinha do lugar foram substituídas por esse momento doloroso e aterrorizante. Eu pesquisei situações semelhantes a essa na internet por meses, pois eu sabia que algo sobrenatural havia acontecido comigo, Pete e Ronnie. Até que um dia me deparei com a lenda do Skinwalker. Eu nunca tinha ouvido falar até aquele momento de tal criatura, mas eu tenho certeza que eu estive com uma dessas coisas, que fingiu ser meu cão para se alimentar da energia vital de Ronnie. Mas infelizmente, eu não tenho como provar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.